Boa, vamos voltar aqui com a segunda parte da live do Pedro Paulo. Eu vou dar só um tempinho pro pessoal voltar e eu já chamo o Pedro. Pedro, se quiser tomar uma água, pegar alguma coisa, é uma boa hora para deixar um copo d'água aí do lado. Até fiquei de dar essa dica pros entrevistados que ajuda. Às vezes no meio da entrevista dá uma seca a garganta, dá uma vontade de tossir. Então uma aguinha perto sempre ajuda. O pessoal já está voltando aqui, então eu vou convidar o Pedro. Boa, voltamos. Pedro, acho que assim, uma boa história para a gente abrir essa segunda parte, e pediram aqui na interrogação, é para você contar um pouquinho dos bastidores de Lima e de como foi o Pan-Americano de Lima, que é um marco histórico do nosso esporte, né? Para a gente, para o Brasil. É, a gente. Bom, Lima começou. Vamos contar um pouco de Lima, né? Que senão a gente começar no processo, acho que a live não acaba, né? Vai demorar mais de uma hora. Mas a gente. Talvez começar um pouquinho, que eu acho que é importante falar, no início do ano, que eu acho que isso é super importante para o processo como um todo. No início do ano, eu tava um dia montando, o Pedro Vênis me ligou e falou: Pedro, o Felipe Guerdá está à disposição da gente e ele toparia ajudar nossa equipe. O que você acha disso? Eu falei: pô, fantástico, mas não sei se a gente consegue um treinador desse nível, se a gente consegue pagar ele. Ah, mas você não se importa? Porque eu estava meio que não treinador, mas eu estava aqui assumindo tudo, né? Eu falei, eu acho que é maravilhoso ter um cara como o Felipe. Seria maravilhoso. Ah, então vou dar andamento com a conversa com ele, porque eu conversei com ele e ele disse que dinheiro não era problema. Então, com isso, eu telefonei para ele foi super disponível, foi super solícito, né? E super coisa. E eu posso te garantir que esse momento talvez tenha dado a medalha de ouro para a gente, essa decisão de dele ter vindo. Ele realmente é uma pessoa diferenciada. Sabe? Ele, as decisões dele são sempre coerentes, sempre bacanas. E ele veio ao Brasil, aí nós combinamos que ele vinha ao Brasil, ele veio ao Brasil no primeiro concurso, em São Paulo, você deve ter visto ele lá na abertura lá do ano, e a gente fez o projeto até Tóquio, que seria até esse ano, aí não sabe como é que vai ser o ano que vem. Podem mudar as coisas e tal. E, mas foi muito importante, ele veio, você vê, ele se dispôs a vir. No mesmo final de semana que que o filho dele estava pulando a final da Copa do Mundo, que inclusive ganhou e tudo, ele estava lá, a gente estava com ele. Ele foi muito. Ele é seco, né? Ele é suíço. Então, eu acho que algumas pessoas às vezes podem. Não, o cara fica. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. Tudo que você precisar dele, ele vai estar à disposição. Só que ele não é de abraçar, de festejar. O filho dele foi campeão da Copa do Mundo e o pessoal saiu correndo. Ah, parabéns, parabéns. Ele, merci. Só parece até que. Mas por dentro, depois eu conversando com ele, ele falou assim: nossa, meu coração fica aqui, eu não consigo nem ver. Então não é que é o jeito, né, de externar, de coisa. Talvez ele até seja um pouquinho parecido comigo. Eu não sou também de muita coisa, talvez por isso que a gente se dê tão bem. E eu acho que é mais um amigo que eu fiz no esporte. Ele falo com ele todo dia. A gente, além de melhorar meu francês, né?
é uma lição de vida estar com um cara como ele. Você vê, só acabou fugindo um pouquinho da pergunta, mas eu acho que talvez falar dele é um pouco importante, que as pessoas talvez queiram saber do nosso técnico, né? Ele, desde Moscou, ele teve presente em todas as Olimpíadas. Ele não teve, Moscou, na realidade, a Olimpíada mesmo foi Moscou, mas o grande campeonato foi Roterdã, né? Foi feito um campeonato que os países europeus não foram, os principais países não foram, então ele não foi a Moscou, ele foi a Roterdã, e desde isso ele foi em todas as Olimpíadas. Você vê a bagagem que uma pessoa dessa tem, né? Uma pessoa tem um conhecimento, uma coisa dessa para transferir. E eu tenho certeza que eu aprendi muito com ele, demais mesmo, e todos os cavaleiros. Ele tem umas coisas, ele, logo no início da convocação para Lima, ele já falou: olha, nós vamos a Lima, nós vamos como equipe, nós vamos ficar na vila, todo mundo junto. Eu vou ficar na vila, eu tenho 67 anos, eu posso ficar na vila, todos vocês podem. Nós vamos viajar como equipe, comer como equipe, ir treinar como equipe, chorar como equipe, sorrir como equipe. Eu acho que isso é muito importante e é um dos segredos. E sem isso, eu acho que você não consegue ganhar nada. Então, foi bacana. A largada não foi uma maravilha, porque a gente tinha programado todo mundo ir para a Europa. Você vê, o Eduardo e o Rodrigo saíram dos Estados Unidos, foram para a Europa para a gente poder viajar junto, para fazer a concentração e viajar todo mundo junto. Quando a gente recebeu as passagens do COB, veio uma de cada país. E aí acabou que todo mundo, alguns foram juntos, outros foram separados. E bom, o que a gente queria fazer é chegar todo mundo junto para participar, e realmente lá aconteceu isso. O pessoal não desfocou e todo mundo queria a medalha, e foi isso que aconteceu. Chegando lá, foi surpreendente as instalações de Lima, tudo perfeito, os cavalos estavam bem. A gente teve um probleminha, uma questão com a égua do Rodrigo Lambro. Foi muito tenso. Nem eu, nem o Felipe, a gente não dormia. O Rogerinho, que fantástico também. Eu acho que a gente tem uma equipe bem legal. Ele saía todo dia às 5 horas da manhã, trotava a égua para a gente ver, e esperando o dia do exame. Aí o Felipe não deixou saltar. Não deixa saltar, porque se ela não estiver bem no exame, a gente vai perder. A égua é uma guerreira, mas tem que passar no exame. Eu acho que ela teve um acidente no avião, indo para a Europa, uma questão no avião, e aí ficamos naquela. E o Filipinho trabalhando, a nossa reserva, todo mundo se preparando. E a gente, aí no primeiro dia do exame, a égua vai, volta, e não passou. Aí aquela tensão, aquele negócio, pô, é muito importante, ela está na equipe, não sei o quê. Quando chega no outro dia, cedo, era no dia da prova de adaptação, né, da prova do Armap, e ela voltou, aí passou. Mas ela voltou a primeira vez, parecia que tinha o Felipe e o Rogerinho, parecia que tinha marcado um gol no Maracanã, todo mundo... Não é? Se o Stefano Filipinho estiver vendo, não era gol do Flamengo, não, do Botafogo. Mas foi uma comemoração forte. E aí teve a prova de adaptação. E a égua saltou muito bem. E o cavalo do Filipinho no dia não teve legal. Não foi um dia ruim, mas você imagina, se essa égua não passa e o cavalo do Filipinho não teve um dia legal, seria bem difícil. Mas o Filipinho também se dedicou muito, todo mundo, a equipe teve unida. Eu acho que um bom reserva, como o Astral que ele teve, foi fundamental.
E aí começaram as provas, né? Começaram as provas. O primeiro dia a gente fez uma estratégia de não fechar com o Pedro, né? Fechar com o Marlon. Na Copa, a gente a gente tudo tem que acontecer até a Copa, né? O resto depois é um pouco lucro não, mas é o mais para o time é o mais importante, né? A gente aí fomos o primeiro percurso, tem o sorteio lá, o sorteio é sempre tenso, né? Porque você vai como chefe de equipe, você vai lá na reunião, vai no sorteio, e aí é danado, né? O primeiro dia, você pegar o número 1, você fica com a fome de pé frio danado, né? Aí demos sorte, pegamos um número lá mais no final, porque ajuda um pouco a você olhar um pouquinho e tomar suas decisões. Mas, de qualquer maneira, saímos como tinham 13 equipes, saímos com 12 ou 13, assim. Aí no último dia, aí largamos na frente, fizemos um bom primeiro, ou largamos segundo, né? Não me fugiu agora. No primeiro percurso, estávamos na frente dos Estados Unidos, e aí quando o primeiro percurso, Marlon 0, Pedro 0, e Rodrigo 4 e Eduardo 8. Largamos em primeiro. Segundo percurso, o Marlon entrou, bateu no último. Foi assim uma falta super inesperada, né? E aí entrou o Eduardo 8, quer dizer, foi, como diz o povo aqui em Minas, foi o boi com a corda, né? Mas a gente, bom, tem. E o. Foi não, tá? Fica pressão para os outros dois, né? E aí entrou o Rodrigo e fez um 0 lindo naquele momento. Foi um momento que a gente realmente. Ali, quando ele saiu da pista, a gente já era prata. Já deu uma. Quando ele saiu, eu fui dar os parabéns para ele. A gente só podia, na área onde verificava os cavalos, verificava tudo, só podia entrar o chefe de equipe e o pessoal queria coisa, mas não deixava entrar. Aí eu falei, nós já somos prata. Ele falou, não fala isso não que eu vou chorar, porque eu não vou aguentar, não. Eu falei, não, calma que vai vir mais coisa aí. E aí, se o Pedro fizesse 0, naquele momento a gente era ouro, mas dependia da Bise. Se a Bise fizesse 4, ele podia fazer 4, se a Bise fizesse 8, a gente já era campeão. E não sei se Deus vai me castigar, mas a gente torceu demais para ela. E ela foi, eu não sei quando ela, o Amazônia, como ela fez 8 pontos, mas ela fez 8 pontos. Aquele dia era nosso. E aí o Pedro entrou num momento. Bom, é até difícil concentrar, né? Depois disso, a gente já era medalha de ouro, mas a gente segurando, querendo torcer demais. Mas também tem que ter respeito aos outros, né? Não pode, a mulher faz 8 pontos lá e sai gritando, né? Então, um pouquinho, mas aí e também para dar as instruções para o Pedro, né? Você tem que manter os cavaleiros informados, o que eles têm que fazer. O Pedro tinha que saltar, porque ele tinha que qualificar para outro dia. E foi muito bacana, foi um momento. São esses momentos que ficam, são o abraço que o Felipe deu, ele não é nem um pouco. Ele fala de vez em quando, esses brasileiros têm mania de abraçar a gente, não sei o quê, e aí ele me deu um abraço e falou umas coisas, foi muito legal. E assim, a gente, os cavaleiros, tem o Pedro Denis falando, foi a calça, porque o Felipe, uma coisa interessante, o Felipe ele é super supersticioso, né? Apesar de, eu acho que na outra encarnação ele foi baiano, né? E ele é super, ele assiste uma pista do primeiro da equipe, ele vai mal, ele troca de lugar e tudo, ele é super, as coisas dele. Então, em Gesten, eu estava com não sei, troquei de calça, ele falou, você com essa calça aqui, essa calça tinha que ser preta. Eu falei, que preto? O casaco é azul, tem que ser. Ele brincou assim, né? E a gente ganhou o Gesten antes do Pan-Americano. E aí
depois a gente foi a Rickstead, e Rickstead a gente foi terceiro ou quarto na equipe, não fomos mal, não foi muito bem. E ele perguntou assim, você botou aquela calça de Gessling? Eu falei, não. Ele falou, por isso que a gente foi mal. Leva a calça para Lima. Eu falei, tá na mala, nós vamos direto daqui. E chegou em Lima de sexta para sábado, ele e o Pedro Beni falou, bota a calça. Na dúvida, bota a calça. E aí, botei a calça, lógico, né? E tá guardada para Tóquio. Eu não acredito muito nessas coisas, mas eu acho que a calça não pode fazer diferença do trabalho todo que foi feito. Mas, na dúvida, né? Bota a calça. Tá guardada para Tóquio, então. Tá guardada para Tóquio. Mas aí foi muito legal. Esse dia foi muito legal. E aí saímos, comemoramos muito, foi muito bacana. E um dia de descanso, o Rodrigo decidiu nem levar a égua dele para o exame do último dia, porque a égua realmente, depois do esforço que ela fez, e eu acho que ele foi um verdadeiro homem do cavalo, ele não quis forçar a égua dele, a égua, eu acredito até que ela passaria no exame, tudo, eles não iam tirar a égua dele, ele estava bem na classificação geral, eles não iam, eu não sei se eles iam tirar o cavalo dele, não sei, mas o caso concreto é que ele foi super coisa, ele falou, não, eu já fiz pelo time, aí vem uma parte que eu acho muito injusta, de por que o Eduardo não pôde entrar? O Eduardo estava na lista. Só no Pan-Americano, não sei se as pessoas sabem, por último dia, só vão 3 de cada país. É um dos motivos até que o Kent Farrington não pula pelos Estados Unidos, que em 2 Pan-Americanos ele estava entre os 10 e não pôde ir à final, porque os outros americanos estavam melhor que ele, né? E o cara fica de fora. Você imagina, se o cara faz 0-0, ele é campeão pan-americano. E para um cara como eles, a medalha pan-americano, qualquer medalha, e é muito importante, porque dá passe livre para qualquer CSO, qualquer grande prêmio de CSO. Isso em Aachen, em Spruce, não sei o quê, e são 4 anos, né? Então o Marlon tem isso agora. E é o cavaleiro, não é o conjunto. Então, e aí para o domingo, esse negócio que a gente discutiu, tivemos reuniões e coisas, mas tinha um texto no regulamento que falava, tinha uma palavrinha lá que era interpretada de uma maneira, a gente queria interpretar de outra. Bom, cada um quer interpretar seu. E no outro dia tinha um advogado da FEI lá, o advogado não aceitou, veio a presidente do júri de apelação, César Rich. Bom, foi todas as tentativas do mundo, até com o presidente da FEI, o Felipe falou. Ligou para o John Holt, essas coisas que ajudam. O Felipe liga direto com o John Holt. Bom, não teve jeito, não, o Eduardo, infelizmente, não pôde saltar, e fomos com 2. Aí zera tudo, que, na minha opinião, é outra injustiça. Essa história de mais bandeiras, mais não sei o quê. Pô, o Pedro seria vice-campeão, seria medalha de prata no Pan-Americano se tivesse uma contagem overall, né? E isso, você não pode perder para um cara que fez 12 pontos, 15 pontos no concurso. Eu acho isso um absurdo. Um cara que terminou os Jogos Pan-Americanos com 5 pontos, 6 pontos. Não entra, não pode ser justo isso. Mas, bom, é a regra do jogo, é igual para todo mundo. Quando começou era assim. E aí o Marlon fez 0. No último percurso, o Marlon teria que, pelo resultado do primeiro dia, pelo tempo que tinha, pelo regulamento, a gente achava que ele tinha que sair por último, né, para o último percurso, mas a gente, conversando com o Felipe, a gente achou melhor não mexer para jogar pressão para os outros. E depois também havia uma dúvida no regulamento, eles tinham mudado. Você vê, saíram 9 edições do regulamento para o Pan-Americano. Então tinha uma frase lá que era coisa, e é bom. Caso
até que ele foi o primeiro dos que tinham 0. Fez o 0 dele, e a hora que ele saiu, o Felipe, eu falei, ó, medalha ele já tem. Ou ouro ou prata. Eu acho que não vai ter muitas coisas, não. Aí veio um bateu, veio outro bateu, e o argentino fez excesso de tempo. Quando ele pulou 1 e 2, a gente já quase que estava comemorando. 1, 2 e 3, a volta que ele fez já era quase impossível ele fazer dentro do tempo. Ele estourou, foi muito, não foi pouco, não. Então já deu para sentir que o Marlon era campeão. Aí fechamos com chave de ouro, né? Foi muito literalmente. Acho muito legal você falar isso para quem está assistindo. Eu fechei agora domingo de fazer a entrevista com o próprio Felipe Guedá. Então, domingo, acho que 3 da tarde ou 4 da tarde, eu vou fazer com ele. Acho que vai ser bem legal. Ele pode... tomara que você explore bastante ele, porque ele realmente é um enciclopédia do hipismo, ele sabe tudo. Ele, como você vê essas lives com o Neco, com o Rodrigo, que viveram essa vida toda lá fora, todos esses cavaleiros nossos que estão lá agora, tudo, realmente ele é muito bacana, é um cara, eu sou fã dele, eu tenho certeza, ele se ocupa de tudo. No dia anterior a começar o Pan-Americano, ele pediu a espora de todo mundo. Pegou a espora do Felipe, a espora do Pedro e tal, e olhou a espora de cada um. Pegou a espora do Pedro Vênis e lixou ela. Pegou um cara e lixou ela. É isso, Felipe. Minha espora usa a vida toda. Não, tem uma bordazinha aqui, pode ferir seu cavalo. Nós não podemos ter nada coisa. E essas pequenas coisas. O primeiro cavalo do Pan-Americano foi da Amazônia Canadense. A Amazônia Canadense cortou o cavalo na espora, o cavalo foi eliminado. E depois, com a história da outra Amazônia ter sido pega no doping, por causa dessa eliminação, que tinha sido um bom resultado, a menina tinha feito 0, o Canadá está fora da Olimpíada. Então, você vê que isso são pequenas coisas que realmente fazem a diferença num time, entendeu? O time está completo. O Roserinho, o Rodrigo Lambert, sempre engraçado, o Eduardo fala forte, o Pedro tem o jeito dele, sempre está à disposição da equipe, o Marlon é espetacular, o Filipinho foi sempre presente, estava com a gente, sabe? Isso tudo funcionou. Foi realmente bacana. Lá foi uma equipe. E eu sinto que toda vez que funciona como uma equipe, o nosso resultado é melhor. Nossa primeira vitória do meu foi em Rickster, que a gente conseguiu ganhar lá. A gente era um time, a gente saiu para jantar, coisa. E, coincidentemente, o nosso quinto era o Filipinho também. E sabe, foi muito bacana isso tudo. Isso foi ele o filho dele é um pequeno danado também, toda vez que ele vai. A gente brinca aí, o Belguinha, flamenguista. Mas foi muito... eu acho que essas coisas, a gente funcionar como uma equipe, isso é o mais importante, e talvez seja isso um pouquinho do que a gente conseguiu fazer. Está todo mundo unido, está todo mundo querendo o melhor. A turma é bem unida, sabe? Show de bola. Pedro, tem diversas perguntas. Eu vou separar aqui 4 temas, até para a gente não estourar, porque já está dando 1h20 de papo, porque acho que vai ter que acabar chegando nas 2 para a gente falar pelo menos desses temas que eu queria muito falar com vocês e acho eles muito importantes. Para mudar um pouquinho o tema do Brasil e dessas equipes, uma pergunta que é uma curiosidade talvez particular minha. Minas Gerais foi durante muito tempo um grande celeiro de talentos e tinha, por exemplo, a Copa Cepel durante anos, que foi um dos concursos mais importantes do Brasil. E há algum tempo que a gente não tem mais um concurso nacional grande em Belo Horizonte ou em Minas Gerais. Isso é um processo que a gente vai voltar? Isso é um processo que aconteceu um pouco por causa de patrocínio? Por que saiu do eixão do esporte? Eu acho... Isso é uma visão minha, né? Não sei se
Belo Horizonte acabou que ele não ficou com um clube como é a Hípica Paulista, a Hípica de Brasília, que congrega todo mundo no clube. A Belo Horizonte tinha o CEPEL, que era o Dr. Marcos Mendes, que fez CEPEL e tinha tudo. E depois, por N motivos, e ele também ele não quis ficar com tudo, e eu também, quando eu assumi o CEPEL, não tive condição de comprar todo. Uma parte do CEPEL se foi, e hoje Belo Horizonte tem, Minas, tem vários clubes pequenos. E eu acho que aí as forças se dissipam. Se está todo mundo no mesmo lugar, vai todo mundo junto. Eu acho que a gente teria mais força. Mas como ficou todo mundo pequeno. Então, esse ano eu fiz uma volta, né? Eu fiz um concurso nacional, mas não longe de ser o que era a Copa CPL, mas eu acho que a parte de receber bem, de tratar bem as pessoas, tal, isso a gente conseguiu fazer. A gente deu azar que choveu, foram aquelas chuvas de início do ano, choveu, você não imagina, mas deu para fazer, o concurso saiu, a gente foi muito bacana. A gente tinha em Minas também Juiz de Fora, que o Guilherme parou. Então, essas coisas, quando você depende, às vezes quando é um clube e todo mundo troca diretoria, troca um apoiador, mas a coisa vai. Quando é uma pessoa, as coisas acontecem. Nós tivemos N casos de pessoas que, quando pararam, a gente teve Samir Assad. Bom, são pessoas que foram muito importantes para o esporte, mas que naquele momento o seu Mané já não quero mais, o cara de Passo Fundo. E aí vai, você tem, né? Que às vezes fazem uma, duas, três e depois não tem mais porque depende só de um cara que paga uma conta enorme e coisas. É bom quando você tem um negócio sustentável, como é nos clubes, né? Que é bom e é ruim, porque também fica confortável. Você cobra inscrição, você não precisa buscar patrocínio e fica confortável. Então, se às vezes não tem uns eventos como teve. Nós tivemos uma vez um evento no Parque do Ibirapuera, foi espetacular. Não sei se alguém já falou disso, mas foi muito bacana. Mas também parece que a gente tem um sapo enterrado. Choveu. Marina da Glória também choveu a beça, um concurso que o Heraldo fez. Esse do Ibirapuera foi o Álvaro que fez. Tudo pronto para ser um negócio espetacular. Era um concurso, um internacional e um sul-americano junto. Deu tudo errado, tudo. Eu até ganhei a prova com o Phantom, mas atolava até o joelho e troço. Você numa pista. Hoje em dia, com essa tecnologia nova, talvez não, mas na época, né, é difícil. Tá ótimo. Agora voltando nesse assunto que é um pouco mais delicado, eu acho que foi o próprio Cabral que perguntou. Ele pergunta qual é a dificuldade, a maior dificuldade em escolher a equipe. Como é que é o processo seletivo para as equipes brasileiras, no caso, pode ser tanto de base quanto das profissionais, os profissionais um pouco mais. E qual é a dificuldade de ter que tomar a decisão? Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante, eu nunca vi um selecionador que não quisesse a melhor equipe. Isso às vezes você tem sua ideia e as outras pessoas têm outra. É natural, é super natural que a pessoa envolvida fique chateada, porque se ele não ficar chateado, ele não achar que tem condição, é melhor não tentar. Porque se você, né? Então, mas é difícil isso. É um processo difícil. Você tem que analisar critérios objetivos, subjetivos, história, um monte de coisas, tanto na categoria principal quanto na categoria de base. Se o Cavaleiro, se ele. Como é que está o time, se ele completa o time, se você precisa de um cara de prova de velocidade, você não precisa, hoje mudou, né, o sistema olímpico, mas você tinha que pensar em tudo, no Pan-Americano você tem que pensar em tudo. E
o time, se essa pessoa também é bem-vinda no time, né? Eu acho que hoje não temos nenhum problema a respeito disso, mas o processo é esse, você montar um processo, uma coisa que eu acho que é importante, talvez, falar é que todos são brasileiros, morando aqui, morando lá, todos são brasileiros. Os brasileiros que estão aqui têm que ter sua chance. O meu sonho era que a gente conseguisse, todo ano, levar levar 2 ou 3 conjuntos para a Europa ou para os Estados Unidos. Para a Europa é difícil, não é uma questão nem financeira, é uma questão sanitária, né? Que isso não é só pago pela CBH ou por um patrocinador. Existe uma questão financeira que é difícil superar. Até eu tive um criador que falou comigo, não, tem que dar uma vaga para o brasileiro de piso na equipe. Pô, você não tem que dar uma vaga para o brasileiro de piso, você tem que dar uma vaga para os melhores, seja onde estiverem. Esteja no Brasil, porque se tem uma vaga no Brasil, se amanhã os 2, 3 melhores forem do Brasil, só pode ir um? Não, tem que ir todos que forem melhores. Não importa de onde eles sejam, é a minha visão. E seria ótimo a gente ter um processo e ter dinheiro para poder mandar 2 cavaleiros. Esse ano nós conseguimos mandar convidamos 2 cavaleiros para ir, garantimos a vaga em Wellington para eles, o Marcelinho e o Zé. O Zé não foi, mas o Marcelinho foi. O Zé também tem razão em talvez não ir, porque é um custo, é ele, o cavalo é dele, tem pouca coisa. A gente também, cada um tem seu. Sabe onde é que pode ir, onde é que não pode ir, mas seria maravilhoso que a gente conseguisse esse dinheiro. Quando esse criador falou comigo, eu falei, por que você não junta os criadores e faz um negócio diferente? Você pega o melhor BH todo ano e manda para os Estados Unidos, conversa com a gente tenta arrumar uma vaga em Wellington, alguma coisa, a gente garante alguma coisa, mas vocês bancam esse cavalo para ir para lá. E aí sim vocês vão estar ajudando a criação nacional, porque qualquer um pode ter coisa, tem que ver, não sei o quê, mas se tivesse uma vaga garantida era mais fácil, uma vaga garantida se não for um bom momento, não é? O melhor cavalo brasileiro hoje, bom, que tem ganho, tudo, coisa, não é nacional, é o Israel. Então, e aí você deixa o Israel de fora e garante a vaga para o seguinte, ou para o terceiro, ou para o quarto. Como é que faz? Então, o processo tem que ser. Agora, a gente conseguir, eles financiarem isso, a gente conseguir levar num concurso 5 estrelas, tudo isso a gente conseguiria. Mas hoje o esporte foi subvisão do próprio Comitê Olímpico, o pessoal de marketing falou que a gente ia passar 1 ou 2 ciclos com muito pouco patrocínio, porque o Brasil passou 8 anos, todas as empresas investindo em esporte, e depois desse ciclo de 4 e 8 anos que passou, as empresas iam mudar seu foco para arte, para outras coisas, porque propagandas institucionais, porque havia naturalmente havia cansa, né, um pouco. Havia uma mudança natural da estratégia de marketing indicada depois desse tempo todo. E é o que está acontecendo. Infelizmente, coisa. E aí seria interessante a gente ter isso, a gente está sempre olhando para os cavaleiros daqui. O Felipe Guerdá veio 3 vezes ao Brasil esse ano, olhar os cavaleiros, estava à disposição. Ele não é um cara que vai entrar e faz isso, faz aquilo. Mas todo mundo que perguntou que coisa, ele foi solícito. Quem tem a oportunidade de estar numa equipe com ele tenta ajudar em tudo. Eu também estou sempre à disposição do que precisar. Quando nós falamos com o Marcelinho, ele falou, pô, mas da outra vez prometeram e ninguém falou com o meu proprietário, ele ficou com raiva. Eu liguei para ele, o Dr. Roberto Gessurum, ele foi muito simpático, ele falou, pode me ligar a qualquer hora. Aí tem um dia, 6 horas da manhã, pode ligar para ele, que ele já está no escritório. Então, ele foi muito positivo e eu acho que foi uma experiência para o Marcelinho, teve lá.
mas acho que um cavaleiro deve se juntar com um grupo que está lá fora para conseguir, para ter uma melhor de rendimento e para tentar tirar a melhor equipe. É difícil comparar um lugar com o outro, mesmo lá fora é difícil, porque às vezes você não consegue convite para todo mundo, né? Esse ano, por exemplo, a gente foi tudo cancelado, mas a gente tinha vaga só em Laboule e Sangalo. Os outros, nem a Copa das Nações da Holanda, que a gente ganhou ano passado, nós não fomos convidados, porque o México pegou tudo, porque ele paga caro, pegou tudo. A gente disputa, só pode convidar uma equipe de outro país, uma ou duas equipes. A gente disputa com Canadá, Estados Unidos, México. O México tem um poder econômico enorme. Os Estados Unidos nem se fala. E o Canadá tem uma Copa das Nações em Spruce, que é moeda de troca. Me chamam para cá que eu chamo seu país para Spruce. Então, é difícil, né? Qual país não quer ir para Spruce? Então, a gente não tem isso. Então, é difícil, é relacionamento, os cavaleiros todos ajudam, todo mundo. Nós temos vários cavaleiros que são realmente equipe. No primeiro ano, em Hickstead, foi o Filipinho, fez um contato e coisa, e falou, e coisa, ele e o Kaká. Em Laboule, o Rodrigo Pessoa ajudou a gente, que é um cara que só ajudou a gente os anos todos, só me ajudou nas equipes. Esse ano, Sangalen também sempre teve um cavaleiro. Um ano o Yuri falou com o chefe de equipe, depois eu fiz amizade, levamos uma coisa. Então, agora o Gerdar Sangalen, praticamente a casa dele, faz parte da comissão e tudo. Laboule, que nós ganhamos, o ano passado a gente foi médio, esse ano a gente conseguiu o convite de novo. Então, e às vezes a gente vai meio na emergência. Gesten, não tem, alguém furou, vai ao Brasil. Samorim, no ano, 15, 20 dias antes, me ligou a Karina, Pedro, o cara me ligou, disse que a própria equipe da Eslováquia não vai, se o Brasil não quer ir, vamos embora. E aí, às vezes, também você, de última hora, alguns cavaleiros já têm outros compromissos, mas a gente procura ir também porque para atender, para fazer relacionamento também, né? E essa questão nossa é uma questão geográfica, né? Como pergunta para um cara de Manaus como é que é ele vir por lá para cá e tudo é difícil. É difícil para a gente também ir lá. E é isso que é esse trabalho que a gente faz, tenta fazer relacionamento, tenta juntar o melhor time, tenta unir os cavaleiros e vários cavaleiros lá. É importante falar, os cavaleiros lá, os cavaleiros brasileiros na Europa, eles não estão de férias. Eles estão lutando. E vários lutam muito. É o que a gente falou no início. A gente só vê, às vezes, o cara no 5 estrelas, o Marlon ganhando a medalha. O que o Marlon fez? O que a família dele fez? Os sacrifícios que ele fez para chegar onde ele está hoje. É muito grande, entendeu? E todos são assim, quase todos. Alguns que chegaram lá na frente, a gente olha eles, mas tem um monte lá batendo cocheira. Tem um monte que não tem lugar, que nem no 2 estrelas não vai. Então, são cavaleiros que, às vezes, a gente fez 1 ou 2 copas, 3 estrelas, 2 estrelas, aí você tem cavaleiros que fazem um sacrifício. O André Reichmann, não tem caminhão, faz uma luta danada. Bom, me veio ele à cabeça, não gosto muito de citar nome, mas vários cavaleiros fazem muito sacrifício. E muitos cavaleiros se doam para a equipe. O Pedro guardou o cavalo dele um ano inteirinho para ir no Pan-Americano. E esse ano iria guardar para ir à Olimpíada. Você vê, em Laboule, ele estava tudo pronto, ele queria para ir no Grande Prêmio. Não, guarda o cavalo já saltou bem, não precisa ir no Grande Prêmio. Chegou no concurso seguinte, em Sangalen, não, guarda, vai só na prova. E era só para ir a Gestring. Não, Gestring então é importante, o cavalo fazer tudo. No dia de manhã o cavalo não trotou espetacular, e aí
Não, não vai não, vamos guardar, guarda para a segunda volta. Não foi, guardou o cavalo. Pô, ele tinha um bônus de 50 mil euros, ele e o Amaral, né? E acabou que o Amaral ganhou o bônus, ele não pulou a segundo percurso, o cavalo dele estava voando, eu acho que ele ia fazer zero, com o pé nas costas. Como a gente já tinha ganho, com a passagem do PP a gente já tinha ganho, ele não foi. Isso é equipe. A gente estava em Rixed, faltou um, o Filipinho estava na Espanha, ligou para ele, Felipe, precisamos de você em Rixed. Ele pegou o caminhão e chegou na Inglaterra. Ele estava na Espanha, lá longe. Essas coisas, tem vários cavaleiros que realmente o PP, o Amaral, o PP, eu estava olhando antes assim, de cor, foi reserva em vários times. E quando você vê a foto dele em Labole, quando nós ganhamos, aparece no vídeo ele torcendo e ele nervoso atrás. Aquele é um quinto cavaleiro, porque ele está ali torcendo, né? Então, isso é muito legal ver isso e coisa. Isso que eu acho que é uma coisa que a gente conseguiu fazer, esse sentimento foi muito bacana. Espetacular, Pedro. É isso que eu estou falando, da gente ver um pouco os bastidores. Uma pergunta que é um pouco mais... Eu acho que não é nada demais, mas é uma pergunta importante da gente fazer. A gente tem hoje uma diferença, uma discrepância entre o hipismo de alto nível no Brasil e o hipismo de alto nível na Europa. Inclusive, a altura das provas, a gente tem acho que 2 ou 3 provas com chamada que chegam a 1,60 m no Brasil hoje. Se chega a tudo isso, eu não tenho mais certeza. O que a gente precisa fazer no Brasil para tentar diminuir esse gap Brasil-Europa e Brasil-Estados Unidos? Nós temos um problema, às vezes, um pouco econômico, na minha visão. O que acontece? Os concursos precisam se financiar. Se fizer um grande prêmio 1,55 m, 1,60 m, vão pular 20 cavaleiros. No máximo 30, se for em São Paulo. Se for coisa, vão pular 20 cavaleiros, 20 e poucos cavaleiros, como acontece no Brasileiro de Sênior, né? E o Brasileiro de Sênior nem tem sido essa altura toda. E aí entra pouca inscrição. E os concursos querem entre 80, 70, 60, 50, porque é a parte integrante do orçamento e do concurso. E da necessidade do concurso de fechar as contas. Então, você tem uma turma que precisa fechar a conta empurrando para baixo, que é a realidade, não estou criticando, é a realidade. E eu tenho feito muita conversa com os desenhadores, conversa com para puxar o nível para cima. Então, a gente teria que conseguir, de alguma forma, tentar quebrar isso, entendeu? Quebrar esse negócio. Eu vi numa live alguém falando, não tem que dar prêmio para cavalos novos. É uma guerra isso. O pessoal de cavalos novos quer prêmio, quer prêmio, quer prêmio. Então, a gente quer ganhar prêmio porque ele precisa para financiar a carreira dele, o cavalo novo dele. Algumas pessoas acham, mas quando você dá prêmio, o cara corre e acaba não fazendo o cavalo. E acontece isso um pouco lá na prova alta. O cara quer pular baixo porque tem mais volume. E também tem lugar para mais gente, né? Ao sol, né? Se você botar muito alto, diminui. Eu acho que a gente tinha que ter pelo menos uns 6, 7 grandes prêmios realmente grandes, trazer uns desenhadores de fora e mandar botar realmente uma prova. O Varela veio aqui, armou na Copa São Paulo, o prêmio estava enorme, deu zero. Então, a gente tem que forçar um pouquinho. O Gilberto fez um trabalho espetacular lá atrás. E ele foi criticadíssimo no início, queriam matar ele. O tempo está apertado, o tempo isso, e não sei o quê, e coisa. Eu me lembro que teve um brasileiro de sênior na época paulista que ele armou a pista do Campeonato Europeu. Queriam matar ele, mas ele armou e a gente chegou num nível
A gente não tinha tanta gente lá fora, mas chegou num nível legal, né? A gente melhorou. Eu acho que é isso aí. É nisso que a gente tem que apertar, nisso que a gente tem que... E, hoje em dia, antigamente a gente tinha o Rodrigo lá fora. A gente tinha que apertar aqui, porque daqui tinha que sair o resto. Né? Tinha o Rodrigo, tinha o Neco lá fora. Rodrigo depois. Aí tinha mais um. Hoje em dia, tem N cavaleiros lá fora. E eles não vão só por conta da equipe para conseguir uma vaga, como muita gente faz, só vão para conseguir a vaga. Eles vão porque todo o esporte no mundo você quer estar no meio dos melhores. E o melhor do que está na Europa. Então, o jogador de futebol vai para a Inglaterra, vai para a Espanha, antigamente ia para a Itália, o nadador vai para os Estados Unidos, o cara do judô vai para o Japão, e assim. E o nosso cavaleiro sonha. Me diz um cavaleiro que não sonha em ir para a Europa, competir na Europa, lá, Aachen. Você imagina? Esse ano a gente tentou com tudo conseguir convite para Aachen e eles deram para Israel, a última vaga. Então, por que eles deram para Israel? Porque a turma lá tem tutu mais do que a gente, né? A gente era o primeiro. Então, isso. Esse, eu acho que é o ponto que a gente tinha que melhorar. Agora, também, botar os cavalos para saltar uma altura enorme, tudo, ter a chance de algum cavalo em outro nível, sem prêmio nenhum, também é dureza. É difícil, a gente tem que chegar num equilíbrio disso aí, tentar arrumar uns benefícios. Eu já falei muito, pegar o ranking, o líder no ranking, o segundo do ranking o primeiro e segundo não pagar a inscrição, estabulagem, mas aí quem está dando prêmio são os concursos, você está onerando os concursos, então aí o dono de concurso é difícil, né? Não é fácil. O dono de concurso reclama, pô, mas você está dando bônus com chapéu alheio, que quem paga sou eu. Não é fácil. Tá certo. Pedro, eu acho que a última pergunta que eu vou fazer, se alguém tiver uma pergunta aí muito boa para mandar, eu deixei um monte de tema em aberto que a gente pode discutir numa outra oportunidade. Não, Minto, eu vou aproveitar que você está aqui, que eu acho que você é uma pessoa talvez exemplar para explicar isso para todo mundo, e a gente pode fechar com esse papo mesmo, para não estender demais. Tenta explicar para a gente, de uma forma mais clara, o Caio tentou explicar um pouco, eu não lembro quem foi que tentou fazer também, o que foi feito e como é que está a nova regra da Olimpíada? Bom, mudou tudo, né? Então, antigamente eram 4, agora são 3. Então, vamos explicar como vai ser agora. Esquece um pouquinho o que era para trás. Vão ser escolhidos 4 cavaleiros. Tá? Aí vai ter um armato, que aí não vale nada. Todos pulam. Depois tem o primeiro dia, que aí começa a Olimpíada. Tá? E que só uma partezinha que foi um dos momentos bacanas da minha vida, foi que eu sou muito emotivo, eu choro à toa. Então, sim. Mas um momento assim, emocionante para mim foi no primeiro dia da Olimpíada, o primeiro cavaleiro brasileiro, o clima, o que eu vi ali naquele dia. Eu não sei quem estava lá, não sei se sentiu a mesma coisa que eu, mas foi espetacular aqui, né? O Brasil. O Eduardo contou. O Eduardo. E eu não sei nem como ele conseguiu saltar, viu? Porque se fosse eu, não sei se... Mas foi muito legal isso. Porque, você imagina, a Olimpíada no seu país é o máximo dos máximos, então é só para fazer uma parte. Eu acho que foi isso aí, foi muito legal, que foi um pouco do que a gente sentiu em La Bolle quando a gente ganhou, que tinham 25 mil pessoas aplaudindo a gente, e palavras do John Holt na reunião seguinte, que ele nunca tinha visto uma Copa das Nações com um ambiente tão espetacular como foi a vitória do Brasil, que ele nunca tinha visto isso. Bom, isso realmente ficou. Bom, aí vamos voltar para a pergunta. A gente, primeiro dia, saltam todos os cavaleiros, são 70, saltam todos, uma prova de velocidade, uma prova, um percurso. Saltam 3, é isso? Saltam 3, tá?
Todos os cavaleiros, os 70, né? Os reservas não sabem. A gente tem que eleger 3. Os 30 melhores vão à prova no segundo dia. Tá? No segundo dia, uma prova, um desempate, e aí um desempate para medalha de ouro individual. Tá? Virou... Isso é a dificuldade que tem na Olimpíada agora. O desenhador, no primeiro dia, vai ter que selecionar 30. Complicado para o desenhador. A sorte é que é o Santiago Varela, que é um craque. Né? É difícil. Vai ser um trabalho árduo para ele. Né? Folga um dia e vem a Copa das Nações. Pula um... Não tem mais primeiro dia de equipe. Não, tem o primeiro... Aí é a Copa, né? O primeiro dia da Copa. Salta, você salta o time, saltam todos os times, e aí os 10 melhores times passam para o outro dia. Tá? Você pode trocar um desses cavaleiros ou para o primeiro dia ou para o segundo percurso. Tá? Para o segundo dia, zera tudo e começa tudo de novo. Tá? É como o Barcelona. É o mesmo regulamento, só que com 3 de Barcelona. E você pode, entre um dia e outro da Copa, trocar o cavaleiro. A Olimpíada se baseia nisso. Eu, particularmente, não gostei. Alguns. Eu acho que 99% das pessoas que eu conversei não gostaram. Talvez alguém, não sei, alguém pode gostar, outro, mas eu realmente achei que ficou... o que vai acontecer é que pode ser uma oportunidade, se estiver no teu dia, mas você faz 0. No primeiro dia lá de equipe, você faz 0. 3 fazem 0. No segundo dia, o primeiro faz 0, o segundo faz 0, o terceiro dá um cortinho desse tamanho na espora, a equipe perde a medalha de ouro. Então, ficou duro. Vamos ver. É para todo mundo. Quando a regra é para todo mundo, não pode dizer que ela seja... Eu não gostei, mas injusta ela não é. Mas isso é uma ver decisão o que vai do acontecer. COI. Oi? Isso é uma decisão do COI. Oi? Oi? Voltou? Oi, voltou. Isso é uma decisão do Comitê Olímpico Internacional junto da FEI. Então, mais da FEI, né? É essa história. Mais bandeiras, que eu sou contra. Mais bandeiras que não têm condição de ir. É como o negócio do Pan-Americano, zerar tudo e cavaleiros não poderem ir, porque tem que ter mais bandeira. O cara não passa com 8 pontos, o outro passa com 50. Não me parece justo isso. Entendeu? O cara que passou no Pan-Americano, esse com 60 e tantos pontos no último dia, e zera tudo. E aí, se esse cara, depois do cavalo dele estar com as canelas doídas de fazer 60 pontos, ele pode meter um 0. E aí, mas eu acho que, bom, é a nova regra, nós temos que trabalhar com isso. É mais uma preocupação, você não pode correr riscos, você não pode levar um cavalo que, de repente, não, será que esse cavalo não? Tem que ser na certeza. Isso é mais uma dor de cabeça para a gente. E, historicamente, a França não seria medalha de ouro. A Penelope estava na equipe. A Irlanda não teria ganhado o europeu, porque como é que chama o cavaleiro lá? Aquele que é mais novo, como é que é o nome dele? Foi eliminado no campeonato. Darren? Não, quando o Rodrigo eles ganharam o campeonato europeu, montaram o cavalo tordilho. Daqui a pouco alguém fala. Bertrand. Bertrand, Foi mal. E aí você vai. Os Estados Unidos não teriam sido prata, porque a Bizzy, o cavalo dela não pôde pular. Imagina, um cavalo desse não pode pular na última hora, tem um problema, fica de fora, acabou.
Então, eu não acho muito legal. Mas a regra é essa. Um dia sai em 30, um desempate, sai a medalha de ouro de individual. Descansa, um dia zera tudo, outro dia zera tudo, medalha de ouro por equipe. Agora, você não acha, é uma pergunta besta minha, mas você não acha que valia testar isso antes? Eles tinham um ano inteiro para botar isso nas Copas das Nações e ver como é que acontece? Até eles fizeram um evento teste, deu tudo errado. Eles fizeram. Eles fizeram evento teste, deu. Onde é que foi? Deu tudo errado, porque a ordem de entrada. Aí, cada um que entrasse tinha uma. Tinha uma. Você refaz a ordem de entrada em cada passagem, porque agora também, quando chegar depois do segundo da equipe, você refaz a ordem de entrada, né? Aí tinha um negócio, o cara tinha que ficar dentro da pista, agora meio que melhorou isso. Mas deu tudo errado. Agora é um misto do que acontece em Barcelona, né? Sim. E, bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Tá bom, Pedro. Estamos chegando ao final aí do nosso tempo. Queria aproveitar para agradecer a Malu Cury pela canal de Pismo e o Felipe que me ajudam com a divulgação. Agradecer a Calu da Lokiu, que está me ajudando aqui a me vestir, porque, né, a gente precisa de ajuda. Mas queria mais do que tudo agradecer você pelo seu tempo. Eu acho que foi ótimo, muito esclarecedor. Todo mundo que participou, claro, obrigado, mas obrigado de verdade para você pelo seu tempo todo. Não, eu que agradeço aí a oportunidade, o convite. É sempre bom tá esclarecendo algumas coisas e falando, e agradecer ao pessoal todo aí que participou. Espero ter contribuído com alguma coisa. A gente sempre esquece de falar alguém, tem amigos lá, turma do CEPEL toda aí, todo mundo participou, ajudou. Um abraço para todo mundo que teve aí, que meus amigos de tantos anos, e eu vejo que se a gente ficar concentrando nas perguntas, a gente Não perde faz. Não faz, mas vira e mexe a gente dá uma olhadinha aqui. A gente não aguenta, né? Mas senão a gente perde o fio da meada. Mas foi muito bom e obrigado a todo mundo aí que participou e que precisar também, eu estou à disposição, me liga, se precisar de alguma informação, eu tanto no CEPEL como na CBH, o que eu puder ajudar aí, a gente sempre ajuda. Eu vi o Musa aqui, eu ia pedir ajuda para ele para entrar na live, mas com a ajuda dele da Marcelinha ontem não deu certo, não ia. Deu certo, sim, eles me salvaram, porque senão não ia nem ter. Eu fiquei com medo, confesso que eu fiquei com medo, porque eu vou até bem no computador, mas rede social não é o meu forte, não. Então, mas eu fiquei com medo eu falei, não, eu vou pedir para o Musa e para a Marcelinha, mas ontem eles não conseguiram, não. Meus filhos foram mais, o Rafa e o Felipe eles são mais, me ajudaram, mas são mais tecnológicos nessa coisa, né? Porque um monta, o outro não monta, mas o pessoal conhece mais o Felipe, mas tem o Rafa também, que não gosta muito de cavalo, mas e minha esposa e a família toda junto aqui. Estamos passando esse momento aqui em família. E pessoal aí, fiquem com saúde, fiquem bem, aproveitem aí esse momento, tirar alguma coisa de boa desse momento difícil. Muito obrigado, Pedro. Pessoal, lembrando que amanhã, às 5 da tarde, eu vou ter o Cacá Ribas, contando para aí as peripécias dele. E é isso. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Boa noite. O Cacá vocês vão aproveitar, viu? O Cacá é um personagem. Esse é amigo e coisa, vai ser bacana, tenho certeza. Vocês aproveitem aí. Tá bom? Pedro, brigadão. Obrigado, João. Acho que está sendo muito proveitoso para todo mundo aí, está ajudando todo mundo a passar esse momento aí. Tamo junto. Obrigado e boa noite. Valeu. Tchau.